Lucas, tu vê aí o pessoal pedindo para entrar? Ok. Pessoal, Oi, boa tarde. Hoje é boa 15 de tarde. novembro, proclamação da República, um domingo. Hoje a gente está aqui na Galeria Lavandeira, juntamente com o Reduto Coletivo, para a gente conversar um pouquinho sobre arte, ativismo e coletividade. Eu me chamo Maia Oliveira, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e sou colaboradora voluntária na Galeria Lavandeira, que é um laboratório do curso de Artes Visuais que se expande para outras graduações para outras graduações da universidade. Então, o pessoal de música, o pessoal de dança, podem aproveitar a Galeria Lavandeira como um espaço de criação e um espaço de comunicação expressiva, né? Então, a gente sempre busca inovação, e a gente tem uma ligação um pouco mais próxima com a arte contemporânea. Nesse sentido, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o André e possivelmente, se outros participantes do Reduto Coletivo ao longo da entrevista puderem entrar, também estão convidados. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o Reduto Coletivo, que é um coletivo de artistas na cidade de Surubim, no interior de Pernambuco, de onde eu morei durante 19 anos da minha vida. Então, só para contextualizar bem rapidinho, eu já conheço o Reduto, fui de lá, não sou artista de lá, mas já participei de oficinas lá, já apresentei trabalhos lá junto com o pessoal, e sempre fui assim, sempre acompanhei muito, inclusive antes do Reduto eu já acompanhava todos eles separados, e acompanhei quando todos eles se juntaram. E aí, hoje a gente vai conversar com o André sobre o Reduto. Bom, André, boa tarde, sinta-se à vontade. Se você quiser se apresentar, bem rapidinho. Tá bem, obrigado, Maia. Eu estou muito feliz pelo convite. Enfim, todos nós ficamos muito felizes, assim. A gente sempre fica muito satisfeito e felizes mesmo quando, enfim, aparecem essas oportunidades de conversa, de troca, né, sobre a atividade do Reduto. E, enfim, como você falou, né, é um coletivo de artistas de Surubim, que fica no agreste pernambucano. É uma região, ah, enfim, eu vou contextualizar, acho que a região primeiro, para depois apresentar. Igor também, que é outro integrante do Reduto, vai. Ele já mandou uma mensagem dizendo que já está chegando em casa para poder acompanhar a gente e colaborar também nessa conversa. E aí, o Reduto, ele fica localizado na Metrional, em Surubim. É uma região de Pernambuco que, enfim, hoje tem como principal atividade econômica a confecção, né, um polo têxtil, assim, do Brasil, né? Então, é uma cidade que produz muito, tem uma produção de escala, assim, industrial, de jeans, né, de roupa, e juntamente com Toritama e com Santa Cruz e com Caruaru, que é a cidade que eu estou hoje, daqui. Então, assim, é uma região que tem enfim, tem uma identidade artística, mas hoje é mantida por essa indústria que é um tanto também agressiva, assim, à sociedade e, enfim, acho que aos direitos também trabalhistas, ao ambiente, porque, enfim, é uma indústria que polui muito, né? Toritama, por exemplo, que é uma cidade que fica perto de Surubim, é responsável por produzir 20% do DIN, de todo o que é produzido em todo o Brasil, assim, né? E é uma cidade que não tem nem 100 mil habitantes. Então, acho que só por por esse dado, assim, a gente consegue ter noção
quanto, né, de que tipo de trabalho é feito dentro dessa atividade econômica. E aí, em oposição a isso, tem um movimento artístico muito forte, histórico, né? Muitas cidades que têm enfim, um desenvolvimento cultural interligado, né? O Agreste é uma região aqui em Pernambuco e a gente, enfim, está começando também agora de forma, enfim, metafórica, né? Construir ou reconstruir essa identidade cultural de uma região que historicamente foi apagada, né? Por ser uma região de passagem, né? Uma região que fica entre a Zona da Mata e a região metropolitana, que eram as regiões durante o processo, o período durante o período de colonização não, porque acho que ainda está nesse processo, mas enfim, durante a época colonial, né? Enfim, e aí é uma região de passagem para o sertão, que é para o interior profundo do estado, e é uma região que, enfim, tem um apagamento histórico assim bem forte, né? Tanto é que por Surubim e região não se tem muitos registros de comunidades remanescentes de quilombolas ou comunidades indígenas, assim, né? Essas comunidades elas estão presentes para o lado do Agreste Meridional, né? Pesqueira, Belo Jardim, aqui Caruaru, mas pelo Agreste Setentrional é bem difícil assim da gente encontrar esses registros desse povo, essas comunidades que, enfim, construíram nessa região e que cuidam dessa região desde sempre. E aí eu sou André, eu sou artista da cena, na verdade. Aí acho que Igor chegou agora. E, enfim, eu sou André, sou artista da cena e sou gestor do Reduto Coletivo, que é um espaço de um centro cultural colaborativo, mas também é um núcleo de artistas que produzem, né, e que tentam manter esse espaço aberto e em atividade constante. E aí, durante esse processo, assim, né, eu sou um artista da cena, então eu basicamente trabalho com direção, sou ator também, e, e desenvolvo também trabalhos de produção desses projetos do coletivo. Também estou à frente desse processo de programação, né, e curadoria do espaço, juntamente com o Igor, que, enfim, faz a curadoria dos projetos de audiovisual, né? Então, hoje o espaço ele mantém um programa com atividades constantes de audiovisual, com atividades também constantes de música e literatura, e tem em atividade grupos que ocupam o espaço, né, que são grupos de música, grupos de teatro e grupos de dança. Então, aí a gente já tem algumas linguagens que eu pontuei, assim, né, que o espaço acolhe. E acho que é isso. Aí eu queria pedir para Igor agora se apresentar também. Amigo, já apresentei, já fiz uma introdução geográfica, assim, de onde se situa e qual a realidade da nossa região aqui do Agreste. E é isso, acho que tu pode se apresentar agora para a gente começar a falar mais do coletivo. Igor, boa tarde. Se sinta convidado, viu? Hoje Todos, meu
Tá ouvindo? Travou um pouquinho. Vamos lá, todos mais. Pra aqui com vocês. Ok, tô vendo tudo ok. Ok, tá ouvindo direitinho? Falando? Tá ouvindo? Tô ouvindo e tô ouvindo. Pronto. Pode se sinta convidado, tá? Boa tarde. Hoje a gente tá aqui na Galeria Lavandeira para conversar um pouquinho com o Reduto, tá? Pode se apresentar, Igor. Meu nome é Igor, acho que André já falou um pouco, né, sobre a questão do espaço. Nós somos um espaço de artes colaborativa, de representatividade de várias áreas, né, de músicos, de artistas plásticos, de atores, diretores, e nos juntamos exatamente num período desse desgoverno, né, onde a gente estava se sentindo muito inseguro, e tentamos juntar as nossas forças para ter um espaço alternativo de arte dentro da cidade de Surubim. Acho que André já falou que a gente tem 2 núcleos, o Cine Lab e o Cena Lab, onde trabalham as artes cênicas no Cena Lab e o cinema no Cine Lab. E estamos fazendo vários papéis, né, vários trabalhos de interligação, meio que teia, com outras cidades, né, como Garanhuns, né, o Espaço Tear, que são amigos que colaboram muito com nossas atividades, com Arco Verde também. Então, não estamos sozinhos, né? Estamos sempre com pensamentos. Não sei se André falou também da RIPA, né? Chegou a falar, André? Não, né? Pronto, estamos fazendo parte de um movimento, né, onde tem artistas e técnicos do interior, onde a gente tem essa bandeira de sempre fazer o discurso em prol dos artistas do interior, porque sabemos que são sempre os últimos a serem vistos, né, nos próprios editais, Funcultura e outros editais. A gente sempre tem uma porcentagem muito pequena, principalmente a nossa região aqui, que é a Agreste, e a nossa luta e bandeira é para isso, para tentar fazer essas transformações, né? Inclusive, já está começando a ter alguns respaldos por conta de nossas lutas, né, dentro do cenário até estadual, onde começamos também a passar em editais, o próprio Funcultura, que é um fundo de cultura e arte daqui do estado de Pernambuco, onde nós já conseguimos passar agora com 2 projetos. O ano passado foram os primeiros projetos que passaram dentro da cidade de Surubim e faz parte do Reduto. Agora, esse ano, tanto o André passou no edital de música, também pela primeira vez, e eu mandei um projeto sobre a articulação da periferia, e a gente conseguiu passar por mais 2 projetos. Então, assim, a gente está começando a ter uma transformação de trazer também dinheiro via Estado para a nossa cidade e para atividades culturais. E uma das atividades, aliás, todas as atividades que a gente faz, sempre tem um debate depois, né? Pós-filme, ou pós-dança, ou pós-teatro, para a gente ter essa articulação com a própria população da cidade, de perceber que isso tudo que a gente está fazendo é profissão, é um direito nosso também de sobreviver da arte. Então, a gente tem sempre um bate-papo para falar sobre a estrutura, como foi pensado os espetáculos, como é feito os ensaios, como é feita a parte técnica, porque nós também não temos um espaço onde tem um teatro com sua estrutura, então a gente sempre faz adaptando, e isso também é uma das nossas bandeiras, para a gente poder fazer em qualquer espaço, em qualquer local, com qualquer técnica que tiver em nossas mãos, nós fazemos. Né? Temos um espetáculo que está para voltar agora em cartaz, que é o Recife para se fazer um monstro, que tem a direção de André e eu faço o espetáculo, onde a gente faz na própria casa, lá no Reduto, onde a gente utiliza banheiro, cozinha, então a gente tenta sempre fazer os espetáculos usando o nosso próprio espaço, a nossa própria sede, para não ter essa necessidade da caixa cênica normal, né? A coisa do teatro que a cidade não tem. Aí, às vezes, alguns grupos conseguem levar para um espaço, um auditório, e aluga iluminação, aluga uma coxia, aluga toda uma estrutura, e a gente acha que não precisa disso. A gente tem como fazer espetáculos de muita qualidade dentro dessa técnica que a gente tem em mãos. É porque André, eu não sei o que é que André falou, o que André não falou, como é, eu estou meio perdido aqui. O que é que eu falo? Não. André, antes da gente passar assim, você já contextualizou quais as linguagens, o que o Reduto é.
Mas antes da gente prosseguir, tem uma pergunta da professora Carmen, que ela fez no chat, que se relaciona assim, quando é que surge o Reduto? A questão de data, né? Então eu queria que você voltasse um pouquinho para falar só um pouquinho do histórico, né? O Reduto você já disse que é uma ação colaborativa, mas assim, existe entrada de verba pública da cidade, por exemplo, como é isso, né? Voltando um pouquinho lá atrás, como o Reduto surgiu? Massa. Então, o Reduto ele existe desde 2009, né? A gente abre o espaço em fevereiro de 2019 e aí desde então a gente passa o ano de 2019 inteiro mantendo o espaço com o nosso próprio recurso, né? Aluguel, água, energia, enfim, e com, enfim, e de alguma forma também os projetos que aconteciam, né, a gente conseguia tirar alguma ajuda de manutenção, assim, mas não era uma grana que, e não é também ainda uma grana que mantém o espaço, assim, lógico, ajuda, né, ajuda a pagar a energia, ajuda a pagar a água, ajuda a comprar água para beber para as pessoas que utilizam o espaço, mas não é uma grana que mantém o espaço. E aí, a partir do final de 2019 para o começo de 2020, a Prefeitura Municipal de Surubim entra como uma apoiadora, né, reconhece o espaço assim, né, como um centro importante a se manter dentro da cidade. E, enfim, aí acho que desde o final de 2019, ele é um espaço que, enfim, recebe um incentivo de manutenção também da prefeitura, através da Secretaria de Juventudes, né, que é uma espécie de permuta, assim, né? A secretaria consegue pagar o nosso aluguel, só o aluguel do espaço, e a gente oferece algumas atividades direcionadas à programação da Secretaria de Juventude, que, que hoje mantém o espaço do Centro Cultural da cidade, que, enfim, não tem uma estrutura assim para receber esses trabalhos e, enfim, também não tem uma estrutura de profissionais também para desenvolver os trabalhos lá no espaço. Não, a Secretaria de Juventude é uma secretaria isolada. Eu vi aqui, fica aparecendo, né, os comentários, aí já vou responder aqui esse. Não é uma secretaria que fica. A Secretaria a pasta de Cultura, sim, fica junto com a pasta de Educação, dentro da Secretaria de Educação. Mas a Secretaria de Juventude é uma secretaria isolada e, enfim, de alguma forma consegue ter mais autonomia do que o equipe de cultura, né, da cidade. E aí é importante, que é uma coisa que eu acho também importante, e só para completar essa linha de raciocínio, né, da manutenção do espaço, é, em, em 2019 a gente consegue aprovar dois projetos de audiovisuais num edital estadual do Fundo de Incentivo de Pernambuco, né, do Fundo de Cultura, que é manutenção do cineclube, que a gente realiza, enfim, independente de apoio, né, a gente realiza lá no espaço. Então a gente consegue aprovar a manutenção desse cineclube e a gente também consegue aprovar uma proposta de um festival de cinema que está em processo de pré-produção, assim, já para acontecer ano que vem. E consegue começar a visualizar e, enfim, projetar de forma mais segura tanto a programação, espaço, quanto quanto a manutenção do espaço aberto, né?
também a manutenção enfim, dos que estão envolvidos nesses projetos, né? A gente consegue garantir que, enfim, se efetive dentro da cidade uma cadeia produtiva, aonde tem sim um recurso para aumentar a criação, né, enfim, a produção de alguns projetos. E aí, com a pandemia, a gente encontra também esse espaço virtual, então a gente passa a realizar alguns projetos de forma virtual, o Cineclube e o Sarau, que é um projeto que mantém a programação de música e literatura do espaço, uma programação de fruição, né, que acontece mensalmente, esse sarau, e aí ano que vem o sarau também vai acontecer através do incentivo do Cultura também, que a gente conseguiu aprovar. Aí a gente vem percebendo que esse movimento de ter um incentivo para os projetos, né, ele provoca esse incentivo financeiro também do trabalho dos artistas da cidade. Como o Igor falou, né, a gente tem esse pensamento de fomentar e fortalecer muito a cadeia produtiva do interior, sabe? Que é um espaço, enfim, que até hoje vem sendo colonizado pelas pessoas que, enfim, tanto que fazem a política pública do Estado e do país, e que acham de descentralização é sempre no sentido de sair da capital, pessoas que saem da capital para, enfim, ensinarem como é que se faz no interior, ou farem seus trabalhos no interior, e fomentar a produção do interior para que essa produção tenha uma autonomia. Assim. Então, hoje a gente fica muito feliz de dizer que temos um coletivo e um espaço que tem, sim, autonomia e uma independência e que, enfim, ajuda a fortalecer essa cadeia produtiva do interior do estado, né? Acabou de finalizar, no dia 2 de novembro, a gente fez a última sessão do Cineclube, Reduto Cineclube, onde foram acho que mais de 20 filmes, e Igor pode falar um pouco melhor sobre esse projeto, mas aonde desses filmes, acho que 90% da programação foi composta da produção do audiovisual do interior de Pernambuco. A gente teve alguns filmes de Recife e teve um filme somente que foi de Alagoas, outro estado, que também é um estado, quando a gente vê, né, todos os grandes centros de produção de cultura, Alagoas também é um estado que ainda está um pouco esquecido, mas que tem uma produção. E aí a gente exibiu um filme incrível, assim, vou até deixar aqui se vocês tiverem a oportunidade de ver, que chama Cavalo. É um filme incrível, assim, que descortina essa possibilidade do fazer um cinema de arte de qualidade fora do grande eixo de produção. E aí, enfim, acho que a gente sobretudo esse discurso e essa prática de fazer esses trabalhos, né, das produções do interior do estado. André, só para completar a questão que você está falando, Feito, nós já fizemos 2 oficinas aqui para ter como elaborar projetos, sabe? Que foi algo muito interessante para a cidade, porque foi proliferando, né? Essa questão de ter o edital, de passar projetos. Agora, no Funcultura, vários artistas daqui mandam, que antes não mandavam, não sabiam nem da existência desse edital, ou achava que sempre era impossível. E vendo a gente passar, e também junto com essas oficinas, que a gente chamou amigos de outras cidades para dar essa oficina, porque geralmente vinha aqui para a cidade pessoas do estado, né, representando a Fundarp, mas chegava lá e lia o edital para a gente, como se a gente fosse ignorante, não soubesse ler, mas os macetes, né, e as técnicas
para se passar um projeto é muito mais profundo. A gente foi trazendo pessoas que já tinham renome dentro do Funcultura, de passar os editais, e começamos a proliferar isso dentro da cidade. E também teve a Lab, né? E tem um som bem estranho acontecendo. Isso é no meu? Ou tá... O quê? Eu estou escutando um som, um retorno. Tem meio, não sei, eu acho Também que estou quando sentindo um som esquisito. eu acho que quando um for falar, o outro vai ter que fechar o microfone, para não dar microfonia. Então, todo mundo fecha e só a pessoa que estiver falando na vez fica usando. Eu fiquei achando que era o meu. Alô. Mas vamos lá. Então é isso, assim, eu acredito que o nosso papel na cidade é essa questão, principalmente de proliferar, né? Essa questão de passar projetos para outras pessoas. Hoje tem outros artistas pegando esse recurso, né? A quantidade já dobra em relação ao que a gente já tinha aprovado no primeiro ano. Então, acho que a tendência é ter isso. Além da questão do discurso, né? Porque as pessoas aqui tinham o costume de ver espetáculos de graça, e agora a gente já começa a cobrar um valor, ou pelo menos pague quanto puder, para a gente ter esse discurso de nós somos profissionais da área, nós ensaiamos, temos o gasto de, né, com comida, com bebida, com tudo, além de ensaios e espetáculo como um todo, que nada é de graça, os figurinos a gente que compra, né, cenário a gente que constrói. Então, as pessoas da cidade começaram a ter um pouco mais dessa consciência com relação à profissão dos artistas. E acho que essa é a nossa grande bandeira, além de explorar o máximo de atividades do interior, né, para a gente não ser sempre aquela vítima da capital, de chegarem aqui querendo dar aula para a gente, como se a gente não tivesse profissionais à altura. E eu sempre brinco para os meninos, né, dizendo que a gente é bom em Surubim, em Recife, em São Paulo, né, em outro país. Inclusive, nós temos um convite agora, né, para janeiro, eu e André vamos passar na Argentina, dentro de um festival chamado Nós Nudos Nós, que são grupos independentes de teatro, e tivemos o convite, né, para apresentar o espetáculo, Receita para se fazer um monstro. Iremos passar o mês de janeiro lá, e temos também convite para Portugal, para apresentar lá, só que a gente ainda não tem essa grana para ir, mas quem sabe no futuro, né? Então é isso, assim, para você ver que o nível de técnica artística, ela tá tão boa quanto qualquer outro canto. E é esse também nosso discurso, sabe? Da gente mostrar que temos qualidades, que nós ensaiamos todos os dias, que temos técnica para isso. Igor, parabéns. Eu realmente sempre reconheci a potência do Reduto, a potência dos vários artistas de lá. E aí é bem interessante, né, vocês começarem a rodar primeiro a América Latina, né? Primeiro aqui a Argentina, e aí depois a Europa, depois os Estados Unidos, depois não sei onde. Então, assim, até politicamente é bem interessante isso, né? Inaugurar um projeto já por aqui, pela América Latina. Eu vou fazer uma pergunta, e aí, seguido dessa resposta, se vocês quiserem apresentar alguma fotografia, algum trecho de alguma coisa, se vocês tiverem interesse, podem apresentar, né? Eu faço a pergunta, vocês respondem, e depois disso, se quiserem, podem apresentar. Tem uma pergunta bem interessante, que é assim, vocês priorizam, ou em algum momento priorizaram, expressões mais ligadas à região? E assim, além disso, vocês enxergam a diferença entre expressão da região e expressão regionalista? Então, assim, são mais ou menos duas perguntas. Massa, ótimo. Inclusive, acho que é um debate. Eu vou até pegar meu óculos aqui rapidinho, porque. Mas, Igor, tu quer começar respondendo essa ou eu posso começar? Pode começar. Qualquer coisa a gente vai se complementando. Então, é, é, é isso, assim, né? Como eu falei, hoje, essa prioridade de quanto processo de curadoria e enfim, quanto escolha estética mesmo e política, é sim priorizar esse fluxo enfim, do interior, né?
E aí eu não diria que é de priorização de uma região, mas eu acho que é mais uma fronteira imaginária política, assim, né, entre centro e periferia. E aí eu acho que de alguma forma isso tem sim a ver com essas questões de região, né, e de regionalismo. No entanto, acho que a gente acredita muito que essas expressões, o regionalismo ele também é uma invenção, né? Eu acho que é, é bem, para mim assim, é bem polêmico essa questão, assim, porque a gente tem um histórico que, a gente tem um histórico bem violento, assim, né, de ser silenciado o tempo inteiro, sobretudo em relação a esses processos hierárquicos, né, a processos com instituição, processos com, enfim, políticos, né, a gente teve, enfim, até, né, acho que como diria aqui num texto que Igor fala num trabalho dele, né, sendo invadido nesse exato momento. Agora nós estamos sendo invadidos, né? Esse espaço ele está sendo invadido. E isso é de várias formas, assim. Aí eu acho que o que a gente tenta priorizar na verdade, a possibilidade dessas produções independentes, né, que estão à margem do grande centro de produção, mas não porque lá eles produzem mais na região metropolitana, mas porque tem uma concentração maior de recursos de fomento à cultura lá na região metropolitana, né? E aí Igor falou de uma rede chamada RIPA, que o Reduto faz parte, que é a Rede Interiorana de Produtores Técnicos de Pernambuco, enfim, rede que vem, inclusive, também lutando contra alguns processos de centralização dessa enfim, economia nas regiões metropolitanas, né, nos grandes centros de produção. E aí, voltando para essa questão do regionalismo, acho que de fato, uma questão que foi inventada, né? E, enfim, quando é inventada, de fato, é inventada por pessoas, no geral, foram pessoas brancas, foram pessoas químicas, foram pessoas também que estavam distantes dessas regiões e que, de alguma forma, viam, né, o sertão, ou o oeste, ou o interior, né, ou a roça, como uma região muito mais mitológica, né, do que viva, né, do que uma autenticidade e do que enfim, uma verdade, né? Não sei se exista, eu acho que talvez é folclorista mesmo, assim, sabe? É você pegar, por exemplo, saca, Carmen? Eu acho que, não sei, acho que folclorista mesmo, assim, colocar a produção do interior, né? Os brinquedos populares nesse lugar de folclore, nesse lugar do exótico, né? E isso fez, inclusive, com que recursos e com que a política pública do país não chegasse à cidade, né? Porque é quase esse lugar de mitológico, sabe, que não precisa de grana para se manter e, no entanto, os vilões da Zona da Mata, né, um dia, enfim, passavam o dia anterior, assim, anos antes, os processos de plantação canavial, né, dos coronéis das grandes usinas de cana-de-açúcar, e à noite o seu brinquedo, e hoje são cooptados, por exemplo, pela razão da indústria, sobretudo automobilística, na região da Zona da Mata, pelo menos aqui de Pernambuco, né, com várias montadoras multinacionais. Então,
De alguma forma, esses processos coloniais, eles ainda continuam acontecendo, né? No entanto, a gente acha que esses povos e esses artistas, eles não sofrem com isso, assim, né? E como é que eles não sofrem se são tirados é negado a elas esse direito, né, enfim, de poder viver do seu trabalho, de poder viver do seu ofício quanto brincante. No entanto, um pianista pode viver de ser pianista, erudito, e um brincante não pode viver de ser brincante, assim, sabe? Acho que também são coisas que foram construídas por esse processo colonizador mesmo, que a gente ainda vem enfrentando de outra forma, mas que é tão violento quanto, assim. E aí acho que por isso a gente faz uma escolha política não é que a gente não se relacione com artistas e com produções dos grandes centros e dos grandes, não é isso, mas de fato o espaço ele dá prioridade a fortalecer e fomentar essa cadeia que nunca foi fomentada. Então, se a gente tem um projeto aprovado com a grana para ser executado numa programação, a gente vai sim priorizar esses trabalhos que estão localizados, né, que são produzidos no interior. O que não quer dizer que esses trabalhos vão ser regionalistas, né, porque a gente pode muito bem, por exemplo, ter um trabalho. Ter, a gente tem vários trabalhos que não são regionalistas no que está descrito lá, né, no que Gilberto Freire põe como um regionalismo para a gente, né? E aí o povo de fato cai nessa imagem porque deram identificação, né? Enfim, e no entanto, também eu acho que a gente começa a ficar só sendo visto como os artistas que vão produzir coisas regionalistas, sabe? Nós vamos falar sobre o sertão, nós vamos falar sobre o agreste, nós vamos falar sobre a seca, e a gente pode e deve sim falar sobre tudo isso, é, mas não necessariamente tendo e reforçando, inclusive, essa imagem que foi criada e inventada por essas pessoas, né, que estão nessas instituições, que estão escrevendo os livros do Brasil, né, que estão E aí eu acho que é isso. Não sei se responde a pergunta, Maia, Aí, um pouco mas eu acho que completando aqui o que Dé está falando, nós temos vários espetáculos enquanto peça de teatro, né? E que todas elas partem da nossa história. A gente fala um pouco sobre a cidade, sobre essa questão do espaço, onde estamos localizados, o que é que nós sofremos e coisa e tal, mas todo o nosso estudo parte de algo muito mais abrangente, né? Feito o último espetáculo que a gente está tentando montar aqui, né? Que fala esqueci o nome dele, como é o nome dele, meu Deus? É um revolucionário daqui da cidade que foi assassinado em qual... 87. Sim, Evandro. De Evandro Evandro, mas Cavalcante. para a gente estudar esse espetáculo, a gente começou a estudar o que é o MST, o que é as lutas camponesas, o que nossa história, sabe, enquanto Nordeste. Inclusive, nós passamos e damos aqui um exemplo para vocês quiserem pesquisar. Tem um espetáculo chamado A História do Nordeste, né? E fala sobre isso. Qual é a A invenção do invenção, Nordeste? chama A A Invenção do invenção do Nordeste. Nordeste. Tem um livro também, Tem um livro professor também. Durval Muniz, lá de Campina Grande. Então, a gente parte, às vezes, de outros olhares para falar sobre nossas regiões e também de outros lugares. Eu vou estrear agora um espetáculo chamado Desobediência Civil, que é em cima de Turro, né, na Desobediência Civil, que também tem textos de Ayrton Krenak, também tem textos de Shakespeare, tem textos universais, onde a gente tenta refletir o nosso espaço aqui. Mas o nosso estudo é algo mais abrangente, tentando falar sobre nós, porque eu acredito que essa coisa
né, nossa é muito mais forte e potente, porque é onde a gente vive, é onde a gente conhece, onde a gente sabe, e o que é que a gente quer falar, e para quem a gente quer falar. Mas isso não quer dizer que não possa se comunicar com outros, tanto que eu falei para vocês que a gente já passou o espetáculo para a Argentina, passou para Portugal, passou em Recife, a gente apresentou a Ópera d'Água, que fala sobre a questão da falta de água da cidade, a questão da água ser tida como um dinheiro, sabe? Que é muito da nossa cidade, porque a gente passa seca, é um lugar onde a gente não tem água sempre, e a política é muito voltada através da água. E a gente foi convidado para fazer em Petrolina, a gente foi convidado para fazer em Recife, então a gente tem esse circuito já, que independente deles sofrerem a mesma coisa que a gente, mas eles sentem e sabem o que é que está se passando, ou a água está ligada a eles de outra forma, mas que também passa pelo que a gente está falando. Então, eu acho que terminamos tendo um trabalho universal, de fato, sabe? Partindo do nosso conhecimento, do nosso regional. Eu acho que a palavra talvez seria muito mais territorialista e regionalista, assim, pra gente, sabe? Porque o regionalismo parte muito desses símbolos que estão se desenvolvendo, né, na construção. E, enfim, acho que a territorialidade é essa coisa que está posta, né, através da relação do próprio ser humano com seu território, né? Então, quando o Igor coloca que a gente, né, tem esse espetáculo que chama Ópera d'Água, que é um trabalho que, enfim, surge a partir dessa relação, né, da população de Surubim com a falta de água, né, e como isso permeia politicamente a história da cidade, como isso permeia biologicamente a história da cidade, geograficamente a história da cidade, e o como esse assunto se comunica e se relaciona com as outras regiões, né? E foi muito engraçado essa última passagem por Recife, porque a gente em janeiro desse ano num festival lá internacional é engraçado quando da última vez que a gente foi, que eu acho que foi em 2019, né, antes da pandemia, tava tudo ok, né, o sistema de abastecimento de Recife. Só que quando a gente foi em janeiro desse ano, a cidade estava passando por um processo de racionamento de água. Então, de alguma forma, lógico, foi um outro público, porque foi num outro espaço, foi num outro festival, mas a relação com o mesmo território, né, ela pode ser diferente, assim, a partir dessas distâncias que você estabelece ali com o espaço. André, se vocês quiserem apresentar alguma coisa agora, ou senão a gente pode seguir e vocês apresentam depois. Como vocês preferem? Então, eu tô sem computador, eu não vou conseguir apresentar. E aí eu não sei se você vai conseguir apresentar você diz o quê? Imagens do Reduto, é isso? Imagens, isso, das ações. Se vocês tiverem algum pequeno trecho de alguma apresentação. Tu tem aí, o portfólio da gente? Que a gente podia mostrar um pouco das imagens. Não, eu tô sem. Então, eu ia sugerir isso, assim, que talvez recitar ou fazer algum trecho possível de trabalho, mas, tipo, apresentar algum material. Eu tô sem computador. É só porque eu realmente tô sem computador aqui. Agora, nesse momento, assim. E eu não sei se Igor consegue, daí do dele, acessar o live do Reduto para buscar isso e apresentar. Mas, assim, vocês podem conferir o Instagram do Reduto, tem muitas imagens. Acho que tem também um pouco da programação, né, do que o Reduto realiza. Então, assim, muitas atividades estão lá, porque atividades de fato foram pensadas para lá, né? Algumas ações musicais, alguns recitais. Tem no YouTube também, tem um canal do Reduto, onde vocês podem conferir parte da programação dessa última temporada do Cineclube. Ópera d'Água a gente vai disponibilizar, acho que esse mês,
A gente gravou, fez um filme do espetáculo, agora A gente tem pela uma Lei Aldir pergunta sobre a Blanc. Ópera d'Água também. Massa. Pode seguir, André. Pode mandar. Não, Vamos é fazendo isso. as Acho que lá no perguntas aí, quando Instagram. for pro fim, Então, pronto. eu recito algumas Ok. Ok. E aí a gente já Massa. entra agora em uma questão da Ópera d'Água mesmo. Vocês enxergam assim, vocês desde o surgimento já apresentaram diversas linguagens, como vocês apresentaram, né? O Reduto já nasceu com muitas linguagens, né? A fotografia, a dança, o teatro, o cinema, que depois foi incorporado, para o projeto Ópera d'Água, que não é um projeto do Reduto, né? É um projeto do Grupo Proscênio, é isso, né? Não é necessariamente do Reduto, mas quando vocês pensam na exposição desse projeto para o Reduto Coletivo, na questão das linguagens, vocês identificam que uma das linguagens foi a primeira ou a primária, no sentido, a ópera d'água surgiu do teatro, ou a ópera d'água surgiu da dança, ou a ópera d'água nesse sentido da música, porque envolve muita música, né? Vocês têm músicas autorais dentro da Ópera d'Água, eu assisti, é uma ópera muito bonita. Então, assim, vocês identificam ou vocês acham que o nascimento, a gênese já foi toda completa, pensando em tudo? Nós éramos um grupo do SESC, né? Que era o grupo Proscênio. E aí tinha o Aboio, que era um outro espetáculo, né? E depois veio a Ópera d'Água, onde a gente começou a enxergar que existiam algumas formas de como é que eu posso dizer? De que a gente ficava um pouco mais preso por estar dentro de uma instituição, a gente não podia ganhar dinheiro, a gente não podia mandar para os editais. E quando apareceu esse surgimento da ideia de construir o Reduto Coletivo, a gente trouxe o grupo que era do SESC para o Reduto. Então, os espetáculos começaram a ser do Reduto, tanto ópera como Aboio. E a gente começou a mandar projetos, a gente começou a ganhar dinheiro com eles e a circular. Então, foi algo que partiu de um grupo de teatro, apesar de ter vários amigos que eram de outras áreas, como música. Nós também já trabalhávamos com música também, porque junto com os atores tinham todos tocam, todos cantam, todos têm uma relação direta ou indiretamente com a música, mas o foco era o teatro. Então a gente começou junto com esse grupo, com outros artistas que eram de música, que eram das artes plásticas, que eram da performance, nos juntamos e formamos o Reduto Coletivo. Mas ele praticamente nasce de uma companhia de teatro. Não sei se ficou claro a resposta. Okay. Sim. Ficou sim. Muito obrigada. É isso. Quer complementar, André? Não, acho que é isso que Igor falou, assim, né? É um trabalho que nasce do SESC como um grupo dentro do grupo que era um grupo de pesquisa e experimentação da cena, que era o grupo Proscênio. E aí, em 2019, o grupo decide tocar de forma independente esses dois projetos. Então, o grupo meio que faz esse acordo com... E aí coincide também com esse período de surgir do Reduto. E aí o Reduto começa a produção desses dois trabalhos que estavam no repertório desse grupo. E é isso, nasce do teatro. Embora o grupo ele seja bem misto, assim, né? Tem pessoas que são todos atores e atrizes, mas com trabalhos transversais também, né? Tem Tainá, que além de atriz, ela também é musicista e escritora, poeta, né? Daniel Denis, Breno tem uma relação mais... Ele é músico, né? E ator. Aldenir, ele é ator, ele é músico também e é também pesquisador de arte e educação. Igor é pesquisador de história da arte, do absurdo. E eu sou ator e diretor, produtor, curador. Enfim, acaba que todo mundo vai fazendo tudo, né, no final das contas, como um grupo. Mas André, é isso, acho que a gênese é teatro. Eu entendi. Para encerrar assim, a questão da Ópera d'Água,
Vocês ainda pretendem retomar de forma expositiva a Ópera d'Água? Assim, realizar novos espetáculos? Ou vocês consideram que é um trabalho finalizado? Ou seja, ele já atingiu o que ele queria? Como vocês Não, enxergam? a gente vai continuar, assim, acho que nenhum dos trabalhos cênicos, assim, que a gente tem, a gente considera que eles são acabados, são finalizados, assim, né? Dessa última vez que a gente apresentou a Ópera d'Água em janeiro, nesse festival, né, já tiveram algumas mudanças que foram feitas. E aí a gente também já tem uma apresentação, por exemplo, em março, acho que é março ou é abril do próximo, que é de um festival de teatro de grupo em Arco, que ia acontecer em março do ano passado, e por conta da pandemia não aconteceu. E, enfim, o festival foi adiado, vai acontecer em março do ano que vem. Tipo assim, já tem um planejamento de continuidade do trabalho, apesar da gente já estar em processo de montar outro espetáculo, né, como o Igor falou. Mas a gente mantém esses trabalhos no repertório. E a muito forte Tem uma... do ópera, né? A água, o tempo foi transformando, mas ele foi colocando outras histórias das águas dentro do nosso espetáculo, como o caso de Mariana, como o caso, né, de outros casos que foram tendo por conta de barragem, por conta da falta de água ou do excesso da água. Então a gente vai sempre incrementando isso, né? Até o próprio período bolsonarista agora fala muito sobre essa questão política, né, da cidade e do nacional. Então, eu acho que é uma obra que realmente está sempre em mutação, sabe? A gente às vezes até se impressiona, né, que a gente começa a falar de coisas que só foram acontecer no futuro, com relação à água e à questão da cidade, a questão, sabe, política. Então, é algo que eternamente está em transformação. Isso eu acho muito bacana dela, por conta disso. Tem uma pergunta da professora Carmen no chat, que é se vocês consideram como uma obra aberta que se modifica a cada apresentação. E aí eu, pelo menos, enquanto público, e aí assisti, eu acho que 2 ou 3 vezes, eu acho que sim, né? Como público, eu acho que sim, né? Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, que é quanto ao espaço expositivo de vocês, né? Como é que vocês montam as programações? É todo mundo junto? Vocês programam todos os eventos juntos? Ou você, André, é a cabeça, é o responsável, tanto pela programação quanto pela curadoria, pelos projetos? Como é? De quem é essa responsabilidade geral? É de todo mundo? Sim, é de todo mundo, assim. Eu acho que, de uma forma, não... Eu tenho alguma experiência a mais como produtor e como curador, diante de alguns trabalhos de curadoria e de programação que eu fiz para o SESC. Mas, de fato, assim, é um que é muito aberto. A gente chama de espaço de fruição, né? Aquele grande galpão ali embaixo, que tu conhece, e aí acho que assim, é um espaço que ele está muito vivo, né? Então, por exemplo, esse ano a gente já conseguiu ter estreia de 2 espetáculos, né, de grupos que ensaiam e que produzem no Reduto, que usam aquele espaço de criação, né, como sala de ensaio. E aí tem alguns projetos específicos, esses trabalhos eles são mais minuciosos, assim, né, como por exemplo o Cineclube, que é o Festival de Cinema, que é um projeto que a gente não realizou, mas era um desejo antigo nosso, assim, realizar um festival. Enfim, a gente quer ainda conseguir realizar um grande festival de artes integradas, com programação de todas as linguagens.
que a gente conseguiu agora aí aprovar, de fato, para que a gente faça de uma forma mais decente mesmo, assim, foi o Festival de Cinema. E aí, essa parceria da programação de audiovisual, de fato, ela é quase totalmente com o Igor e com o Anderson também, que é outro colaborador, outro integrante. Eles fazem esse processo do Cineclube, né? O processo do Sarau, que já é um outro projeto, que é um projeto de fruição de música e de literatura. Geralmente ele é feito por mim, por Igor, mas também todo mundo sugere, né? Ou todo mundo indica trabalhos ou, enfim, indica possibilidades de encontros, né? Tipo, que artista pode dialogar com tal artista, né? Tipo assim, que artista seria interessante de fora a gente trazer para conhecer o trabalho e promover um intercâmbio com outro artista, né? Ou tipo, que grupo vai ser importante trazer para dialogar com as produções em grupo do Reduto. E aí eu acho que isso vai sendo feito de uma forma muito natural, assim. Se tem uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, quer falar, Igor? Eu ia dizer que, assim, às vezes tem projetos alternativos, né, como Passaram na Lab, feito Calçada Virtual, que foi pensado por Tainá, que é a nossa poeta, né, Sim. e ela fez essa programação. Então, assim, tudo vai depender Uhum. dos projetos que foram aprovados ou do nosso pensamento como um todo, né, mas existem alguns tópicos que fazem parte já da casa, como o Cineclube, como o Sarau, como um dia de atividades que a gente faz, a gente pega, sei lá, 3 dias e ininterruptas de atividades de dança, de teatro, já faz parte do nosso ciclo, e também a festividade de carnaval, que a gente sempre faz. Então, assim, a gente já tem algumas coisas que são fixas do espaço, sabe? André, Sim. já tem uma pergunta que se relaciona bastante. Ah, não, você quer complementar? Ok, pode complementar. Acho que eu ia falar uma coisa assim sobre o processo de curadoria, que inclusive a gente estava conversando, eu, Igor, a Tainá, durante esse processo do Cineclube, que eu acho que tem algumas questões que para a gente já é tão importante. Ah, ei, vai aparecer, porque eu já ia dizer que estava escuro, estava sem aparecer. Mas e acho que ele nem ouviu. Mas existe um processo de, de identificação da busca por trabalhos de fato do interior, mas foi uma coisa tão natural que aconteceu e que a gente ficou super feliz de perceber isso, né, do quanto a programação do Reduto, ela naturalmente, ela durante o ano inteiro, ela é uma programação antirracista, ela é uma programação, enfim, que na maioria das vezes das artistas e artistas convidados tem esse recorte, né, de pessoas pretas, de mulheres, enfim, de trabalhos dissidentes que estão mais situados à margem, inclusive dos espaços de fruição, né? Então foi uma coisa que a gente percebeu e que naturalmente a gente vai caminhando, acho que nesse sentido, assim, sabe? Educação de uma programação que estado também a esse processo antirracista, esse processo, é, é, enfim, que é um processo também pedagógico para a gente, né? Como o Igor falou, dentro de todas as programações, de todas as atividades que a gente faz, a gente busca estabelecer, né, uma mediação com o público. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana também que tem acontecido e de uma forma muito natural, assim. Não foi uma coisa pré-estabelecida, mas a gente foi fazendo com muita naturalidade, assim, esse processo.
Respondendo a Eu pergunta, achei que apareceu uma pergunta. foi. Nós Pode responder. começamos em 2019 a planejar essas aulas, só que não apareceu público interessado. Por exemplo, eu ia dar aula de História das Artes. Aí a gente também tinha com Carla, que era bailarina, aula de dança contemporânea e aula de balé também. Aí ideia com aula de teatro. E algo que a gente está começando a bolar agora, por conta da pandemia, a gente deu uma parada, mas a gente está pensando, né, eu e ele principalmente, fazer a aula de teatro para as pessoas que estiverem interessadas, que já tem pessoas que já estão chegando perguntando para a gente já está querendo marcar uma data. Mas por conta desses espetáculos, que a gente está com vários espetáculos para estrear agora no fim de ano, a gente está dando um tempinho, mas assim, a gente já está planejando para ainda no fim do ano a gente começar as aulas do teatro. André, você já falou desse contato, né, que surge no meio do caminho, né, esse contato com outros artistas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: vocês se consideram uma residência artística ou uma residência de arte? E segundo, se considerando ou não, como é que vocês traçam contato e acolhem esses outros artistas que não são do Reduto? Então, não sei, dependendo do que a gente entenda por residência artística, acho que sim, nós somos. O Reduto é um espaço físico, mas é também um espaço imaginário, assim, saca? E esse espaço imaginário, ele está em constante troca com outros artistas do estado, como o Igor falou também no começo, né? Então, tipo assim, o Reduto, a programação, o espaço, ele tem uma programação sistemática, assim, ele tem uma programação definitiva, e acho que esse espaço imaginário de criação mais subjetivo também mantém esse contato com outros artistas, com outras pessoas, né? E aí acho que vai depender muito do projeto, assim. A gente entende que a gente também está num momento muito de entender como é que quase uma autoavaliação, assim, sabe, do coletivo, quais são as ações que funcionam mais, quais as ações que, enfim, têm mais potência, quais as ações que têm mais potência de formação, quais as ações que têm mais potência de intercâmbio, porque de fato é um espaço muito recente, assim. Então eu acho que eu considero esse espaço o Reduto um espaço de residência artística. A gente já realizou duas residências assim. Uma foi virtual, no começo desse ano, chamada Rua dos Bobos número 0, que foi residência com artistas do Reduto e com artistas, e a gente convidou um artista que foi a Bros, que é de Recife, de Camaragibe, artista visual e performer e poeta, aonde eu, Igor e Tainá somos Reduto, e a Bros de Camaragibe como artista convidada, nós mediamos um processo de criação sobre narrativas da cidade, né? Narrativas da paisagem da cidade. Então, enfim, foi uma residência virtual, né? Os encontros foram todos virtuais. E em 2019 a gente realizou um projeto chamado Ocupação Reduto, que foi um projeto de ocupação e que dentro de um dos pontos foi uma residência com a Bros, que foi também essa pessoa que a gente trouxe de novo depois, né, esse ano, que você participou, inclusive, Maia, dessa residência com a Bros e tal, que foi uma residência em colagem e lambi-lambi, né, com a cena, assim, com a galera massa do hip hop, mas também das artes mais Futuros Possíveis, não foi o nome? Foi algo bem, bem interessante, eu lembro. Sim. E o nosso espaço, ele tem um primeiro andar que ele tem uma estrutura de casa, né? De ter quarto, cozinha, banheiro. Então a gente trazia esses artistas para passar uma semana ou 2 semanas lá
e, em troca, fazer essas oficinas, né? Então, foi assim que a gente começou a ter essa questão do pensamento de troca, né? Inclusive, assim, uma próxima pergunta é mais ou menos a questão da frequência com que essas ações acontecem. Vocês programam uma ação por mês, duas, ou assim, o ritmo é muito mais frenético do que isso? Engraçado essa pergunta, porque assim, logo quando entrou a pandemia, onde a gente achava que ia estar bem lento, uma vez no mês, ou uma vez por semana, a gente estava com atividades todos os dias, de segunda a segunda. Eu até brincava com o André, dizer, poxa, a gente está o Ministério da Cultura, né? Eles sumiram o Ministério da Cultura e a gente está fazendo esse papel. Inclusive, eu acho que muita coisa que a prefeitura foi ver nas nossas atividades, né, de legitimar o nosso espaço, foi ver a quantidade de trabalhos que a gente tinha e de quantas atividades já foram feitas. A gente estava fazendo agora um mapeamento de algumas atividades que já tinha feito e foram mais de 50 atividades feitas, sabe? De encontros, de atividades de cinema, de atividades com dança, de atividades de performance. Então, assim, realmente a gente ficou bem frenético e algo que depois a gente também achou que não tinha mais condições de fazer isso, vamos dar uma freada, porque é muito cansativo, não tinha esse retorno financeiro, mas a gente estava querendo discutir, né? A gente queria falar, todo dia tinha um convidado, a gente teve convidados Anibal, de rock, né, de movimento, a gente teve convidados de outras pessoas, né? Inclusive aí que teve esse nosso contato com artistas de Portugal, a gente teve também debates com pessoas do interior como um todo, então foi muito enriquecedor, e eu acho que quase todas as atividades estão lá no Instagram do Reduto Coletivo, que quem quiser está lá disponibilizado, e também no YouTube. Então muita coisa ficou lá, né, registrada. E acho que assim, uma coisa que é interessante falar sobre a frequência existe assim, mensalmente uma programação, mas acho que é muito natural. Assim, vai ter períodos que vão ter vai ter mais programação e tem períodos que vão ter menos programação, né? Que, por exemplo, desde setembro a gente estava com uma programação constante do clube, que estava acontecendo 2 vezes na semana. E aí a gente acabou semana passada, né? Aí estamos inspirando, mas já começando a produzir o festival de cinema, né? E ao mesmo tempo o Igor está finalizando alguns espetáculos para serem estreados, né? O núcleo, o Cena Lab também está em grupo produzindo um outro espetáculo para estrear ano que vem. Enfim, e aí tem algumas oficinas para acontecerem, tem gente, tem o que mais? Um monte de coisa assim para acontecer, mas assim, de fato, a gente esse ano a gente, por incrível que pareça, a gente não conseguiu sistematizar por uma questão de volume mesmo, assim, um volume de trabalho muito grande. E aí é isso, aqui, assim, cada projeto tem uma frequência diferente. Esse ano, acredito que nós fomos a grande referência da cidade, né, de manifestações. Aqui a gente sempre teve o SESC como referência, e o SESC também teve um baque grande, né, e deu uma... Mas eu acho, desculpa, Igor, mas eu acho que desde que o Reduto surgiu, vocês desbancaram tudo na cidade. Eu acho que não sobrou, assim, para nem... pelo menos eu, enquanto morava lá, morei em 2019 ainda, metade de 2019, e assim... vocês ainda se dividiram no meio, né? Porque muita coisa de vocês ainda iam para o Sesc, né? Para a quadra do Sesc. Eu lembro que abriu para dança, eu acho, que era um festival que tinha na cidade, que acontecia ou lá no Esporte Clube. Então, assim, vocês se localizavam, a equipe, que mesmo quando depois que o Reduto abriu, vocês ainda assim se veiculavam nos outros espaços, assim. Eu acho que deve ter sido extremamente cansativo, mas aí eu acho que também validou muito o espaço de vocês. Eu acho que hoje o Reduto é um espaço de referência, ou espaço de referência, assim, na cidade de Surubim. Eu acho que não tem outro. Embora o SESC esteja muito, muito bem elaborado também.
Eu acho que eu cortei você, Igor. Pode continuar, pode encerrar. Não, depois dessas palavras eu prefiro não falar nada, eu fico até emocionado. Eu tinha uma Muito pergunta. obrigado, Maia. Acho que. Ah, vá, fale. Não, Eu só vai. ia dizer que é isso, assim, enfim, tem tentado se aliar a todas essas instituições, assim, né? A gente não depende mais de nenhuma delas, assim. E queremos continuar nesse caminho. Mas acho que é importante a gente pensar também em contribuir sempre, né? Porque, enfim, e na verdade entender que a lógica é essa, né? São as instituições que precisam de nós e não a gente que deve precisar das instituições, assim. E, enfim, muito bom, assim, a gente tá ouvindo isso, entender que a gente tá tentando subverter essa lógica aí posta. Muito E massa, sempre valeu. passamos muita dificuldade, né? Até mesmo, feito nossa sede, ela fica próxima do batalhão de polícia. E todas as atividades que a gente fazia, ficava o camburão passando na frente, sabe? Teve até, às vezes, de entrarem para mexer nos meninos, fazer o famoso baculejo, né? E assim, a gente tá fazendo atividade artística, né? E é algo que, com o tempo, as pessoas vão percebendo que é um trabalho, que é uma atividade séria, que, né? E tirar um pouco dessa marginalização que somos sempre referência, né? E eu acho que o nosso espaço cresceu muito para isso, porque hoje, pelo menos até então, eles não voltaram lá, sabe, para fazer esse baculejo, ou então acredito que esteja uma mudança no pensamento, né? Seja na cidade, porque eu geralmente falo também desse exemplo, né, que a gente fazendo uma peça na praça, já passou o carro gritando, vamos trabalhar, bando de vagabundo, né? E deixava a gente super triste, mas é algo que eu acho que com passos pequenos a gente vai conseguindo fazer. Ainda é muito conservadora, mas é algo que a gente vai mudando aos poucos, né? Com nossas atividades. Igor, é algo bem, assim, importante, né? O espaço de vocês. Eu acho que, além de ser um espaço político, é um espaço muito pedagógico, né? Vocês ensinam, assim, vocês não ensinam só sobre arte, vocês ensinam a pensar politicamente, suscitam o pensamento crítico social, né? Por exemplo, vocês não fizeram propaganda política durante a prefeitura. A questão não é porque vocês recebiam, o espaço recebiam, né? Na verdade, não vocês. É alguma coisa que aí vocês se venderam politicamente para algum partido. Então, assim, isso é muito importante. Vocês separarem a questão da instrumentalização política da arte, mas até certo ponto suscitar uma consciência coletiva, uma consciência política, um pensamento crítico, discutir feminismo, discutir racismo, conversar e abarcar a comunidade LGBTQIA+, que é só o que tem, né? Voltar a cidade para isso, porque a cidade é muito problemática nesse sentido. O pessoal trans é muito marginalizado na cidade, as bichas pretas são muito marginalizadas na cidade. E aí, assim, o Reduto, eu acho que une todo esse pessoal que vive no escanteio, e além de juntar tudo isso, produzem arte, mas produzem, assim, pensamento, né? Sobretudo. Eu tenho uma pergunta que talvez fosse mais para Carla, mas eu acho que vocês conseguem responder bem, que é a presença da dança no Reduto. Como é que acontece? E assim, eu percebo que Carla está traçando um caminho, isso aí é uma percepção minha. Carla está traçando um caminho mais voltado agora para a música, né? E aí, Carmen, quando terminar essa, eles respondem, tá? A sua. E aí, como vocês enxergam a dança? E assim, Carla seguindo mais o caminho dela, vocês têm outro expoente para a dança no Reduto? Então, assim, a cidade, ela como um Então, todo, ela tem a dança como muito forte, né? São mais de 10 grupos de dança, coisas que a gente não tem em teatro, a gente não tem em outra linguagem. Então, assim, nosso apoio
em vários grupos ensaiarem no nosso espaço ou apresentarem espetáculos no nosso espaço, já é algo que a gente compra de frente nessa atividade. Né? Tinha Carla, que fazia parte do Reduto, que agora está fazendo seus trabalhos independentes, mas Dé, por exemplo, é uma pessoa que vem do teatro, mas que também vem da dança. Então, a gente sempre tem essa preocupação de trazer pessoas. Inclusive, a gente trouxe, né, no final do ano passado, Jorge Oliveira, que era um artista da cidade, que hoje vive da dança em Salvador, e a gente trouxe essa oficina onde ele fala sobre a arte, a dança contemporânea, sobre a dança popular, a dança moderna. Foi praticamente falar sobre a história da dança. Então, a gente sempre tem essa preocupação da dança em si, porque ela é muito forte na cidade. Eu acredito que seja a arte que tenha mais força dentro da cidade, junto com a cultura popular, acredito que seja ela. Mas fala um pouquinho mais, Dé, porque Dé é da área, né? Não, assim, era isso que eu ia. Uma das coisas que eu ia falar era que Surubim é uma cidade muito dançante, assim, né? Tem uma cena de dança muito diversa e muito potente, assim. E aí acho também que a Carla ela continua dançando, mas é isso que você falou, ela agora ela tá bem focada num trabalho musical, que ela descobriu também esse trabalho musical a partir da dança, né? A partir desse ato E de uma oficina enfim, também de no Reduto, né? produzir uma trilha sonora, e aí ela vira a chave assim a partir de uma oficina que a gente traz para o Redu, né, quer dizer, na verdade foi uma ação dentro da programação do Sesc, que a gente falou agora, assim, então é sempre esse jogo, né, de troca mesmo. Então, dentro da programação de um festival do Sesc, essa oficina aconteceu no Reduto, que foi uma residência, foi uma vivência, na verdade, de um dia com dois artistas da música, que um é daí da Paraíba, inclusive, que é Chico Correia, que é DJ, produtor musical. Ele, enfim, produz alguns grupos, produziu musicalmente, ou tocou com o Baiana assim, que é, acho que um grupo que todo mundo vai conhecer. Tem um outro grupo que é Seu Pereira e Coletivo 408, eu acho o nome, que ele também é produtor musical desse grupo, enfim, e Jéssica Caetano, que é uma artista daqui do Sertão do Pajeú, que tem um trabalho incrível de rap com repente, né, com a estética muito próxima da mesa de glosas, poesia popular de improviso, e é uma artista incrível. E aí, enfim, nessa vivência ela descobriu ela virou essa chave assim, ela disse, não, vou investir nesse trabalho, e que, enfim, assim, tá dando super certo. Eu, inclusive, acabei de voltar de Petrolina com ela, assim, né, ela foi no show dela, num festival em Petrolina, e eu acompanhei ela, né, fui fazer produção enfim, iluminação lá dela. E é isso, assim, acho que a segurança da cidade ela é muito diversa mesmo. E tanto é que é essa cena que aponta outros caminhos. Não é uma cena que fica somente no rol da dança, assim. É uma cena que é inquieta mesmo, uma cena que enfim, toda semana não, tô um pouco também. Mas você sempre consegue ver alguma apresentação de dança na cidade, né? Então, isso é muito importante. E aí, acho que em outubro, não, foi acho que em julho, mas enfim, esse ano, né, teve um desses espetáculos que estrearam no Reduto, né, ainda durante a pandemia, com todos esses protocolos, segurança e tal. Inclusive, foram dois trabalhos que surgiram com a configuração espacial, assim, né, uma dramaturgia que é pensada para o espaço,
nesse distanciamento do público, um desses espetáculos foi de dança, né, que foi de um grupo chamado Street Family, e aí foi um trabalho que foi construído do Reduto, assim, né? A dramaturgia do espetáculo se utiliza do espaço do Reduto como linguagem também. E acho que é isso, acho que respondi. Oi, André, respondeu sim, muito bem. Antes de passar, a gente ainda tem mais duas linguagens, né, que seria o cinema e a performance, mas antes disso eu queria perguntar, talvez seja uma pergunta um pouco polêmica, e aí é uma curiosidade mais minha, que é assim, a cidade enxerga vocês como produção cultural ou como turismo? Ou os dois? Eu acho que como produção cultural, assim, não, até porque, assim, a gente tem um posicionamento de político muito voltado para essa questão direito de se viver de arte, né? Igor colocou nessas duas ocasiões das oficinas de produção que a gente ofereceu, já 3 oficinas de produção, de elaboração de projetos culturais, e sempre com esse viés, esse discurso de se fazer entender que o artista ser artista também é uma profissão, né? Não é um status social, uma condição política e tal. Muitos de nós também do Reduto fazemos parte do Conselho de Cultura da cidade, que eu acho também quando você fala, né, sobre essa instrumentalização da política, né, porque apesar da prefeitura manter o apoio, nenhum de nós fez campanha, o Reduto não fez campanha, e ainda por cima, muitos de nós estamos de cultura batendo de frente, criticando que deve, falando que deve ser falado, e ao mesmo tempo construir uma política pública para o município, né, que não dependa somente, enfim, de ações esporádicas voltadas ao turismo, inclusive. A gente discute muito sobre isso. E aí eu acho que é isso, acho que Não, esse temos cunho essa. da Né, Igor? independência mesmo é muito forte em nós, né? Primeiro da inquietação enquanto artista, enquanto Claro. pessoas, e politicamente falando, tanto que a própria Ópera d'Água ela é uma crítica à prefeitura, né? Porque muito do discurso que está ali foi plantado dentro desse sistema. E o nosso novo espetáculo, inclusive, fala sobre assassinato, né? Fala sobre todo um peso que, inclusive, a gente está com muito medo, porque fala de pessoas poderosas, né? Sobre essa coisa toda, mas a gente tende a enfrentar mesmo. E fizemos o espaço exatamente para isso, para enfrentar e não se sentir calado ou acuado por algum outro sentido. Fizemos alguns encontros com o Sarau, né? Trans, nós fizemos discurso de cinema negro, onde a gente estava recebendo muitos filmes que foram proibidos no período bolsonarista. Eu vi há pouco o Marighella, que é um dos filmes que eu espero passar dentro do Cineclube. Então, assim, a gente tem essa inquietação de realmente falar de discursos que as pessoas na cidade não querem falar ou fingem que não existem. A gente está para catucar realmente, tanto artisticamente como politicamente falando. Igor, você já falou aí do cinema, e aí a gente já corre para uma pergunta bem legal, né? Surubim tinha uma cena de cinema que foi engolida por uma igreja, né? Foi completamente engolida por uma igreja. E aí eu não vou dizer o nome, mas é aquela mais polêmica que tem, né? Vamos lá. Vocês veem numa tentativa, o Reduto, eu acho que a cidade toda está implorando urgente por um cinema, e tanto um cinema de entretenimento quanto um cinema político. Acho que toda a cidade está assim, esperando muito o retorno de um cinema como um espaço físico de cinema, embora vocês já tenham trazido o filme, né? Vocês trazem já o cine. A minha pergunta é, essa retomada do cinema tem uma ligação com
a primeira instância do cinema lá atrás, ou seja, vocês revisitaram o cinema de Surubim para poder instaurar essa nova ideia do cinema de agora? Bem, nós começamos já no início do Reduto fazendo cineclube. Mas dentro desse processo, a gente foi fazendo também uma pesquisa, principalmente eu e Anderson, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a história do cinema em Surubim. E está lá também no nosso Instagram e no YouTube essa pesquisa. Tanto ela filmada com debate com outras pessoas importantes da história do cinema de Surubim, como também a pesquisa escrita, né? A biografia está lá tudo exposto para todo mundo ver. E dentro dessa pesquisa fomos descobrindo várias ações de cinema na cidade. Inclusive, tinha cinema em 1925, que ninguém sabia. Existia um cinema mudo dentro da cidade. E aqui foi um dos primeiros cantos de ter cinema dentro de Pernambuco do interior. E um dessas pessoas, já em 1940, ele pegava um caminhão, um projetor e saía passando cinema nas cidades circunvizinhas. Ou seja, Surubim já era avançada em relação a tentar democratizar a atividade cinematográfica, sabe? E a gente só foi descobrindo isso com o tempo. Existiam outros 2 cinemas grandes, que seria o Capitólio, que é onde tinha um movimento muito grande, que é onde hoje é o restaurante Capitu. Ali naquele espaço existia um debate sobre filmes, isso na década de 50, na década de 60, e logo depois também teve o São José, que é onde hoje é uma igreja universal, que inclusive um dos trabalhos que passaram para a Lab era um projeto da gente fazer um documentário sobre essa pesquisa. E a gente tentou ter acesso ao cinema e foi negado, né, por conta da igreja, não deixaram, é aquele velho discurso retrógrado que eles têm, sem querer criticar, mas já criticando, né? E a gente não conseguiu fazer a filmagem lá. Mas nós fizemos e espero que daqui para dezembro a gente lance para todo mundo ver um pouco dessa pesquisa, é algo que está ficando muito bacana. E é isso, assim, a gente sempre teve esse cunho logo no início, de ter essa preocupação de passar filmes de arte, porque a gente sentia que tinha uma classe artística e uma classe da população que queria ter acesso a esses filmes, então a gente estava meio que como se fosse um cinema da Fundação de Recife, onde a gente passa filmes alternativos, e depois a gente foi ganhando cada vez mais força nesse cinema do interior, né, passando filme dos amigos, passando filme de pessoas que a gente admirava, que a gente não tinha acesso e que hoje tem, e a gente começou a ter essa importância, né? E até que passou a questão do festival, que acredito que vai ser em torno de março, a gente vai passar, e vamos trazer 20 diretores de cinema para cá, para passar um final de semana, onde a gente vai ter todos os dias filmes e também atividades culturais logo após, porque nós não conseguimos fazer apenas uma atividade do cinema. É nosso ter essa mistura, né? Até para mostrar nossos trabalhos, mostrar o trabalho dos amigos, mostrar os trabalhos principalmente dos artistas do interior. Então é isso, a gente está sempre nessa luta de ter um cinema alternativo, que seria o nosso, esperando um dia chegar ao cinema propriamente dito, para a gente também ter esse diálogo com eles, para ver se a gente consegue passar filmes alternativos ou filmes que são proibidos, né? Como foi o começo desses filmes proibidos, né, no período Bolsonaro, e a gente fez questão de passar eles, tanto os curtas como longas, como o do Marighella, né, que só teve acesso agora para o público em geral, mas que foi muito tempo proibido de passar nas nossas telas. E a gente tem esse cunho de querer tratar sobre todos os temas. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu muito bem, respondeu sim. A gente tem, assim, uma demanda, pelo menos em cidades grandes, interior, metrópoles, centros, é uma questão da performance muito forte. Vocês enxergam que Surubim tem uma potencialidade no sentido de performance e vocês acreditam que o Reduto potencializa a performance? Responder, eu vou falando. Qualquer coisa entra também, né, na história e vamos complementando. Eu acredito que muita... Não, pode falar, eu complemento. Eu sou uma pessoa formada em artes cênicas, mas assim, eu sempre trabalhei com performance,
assim como o André também tem algumas atividades que são performáticas. A gente tem vários amigos aqui que fazem performance, até pela essa questão de não ter um teatro, de não ter uma estrutura de grupo, então vai à frente e fazem a sua ideia, as suas concepções e conseguem fazer. Ainda ontem eu assisti um espetáculo fantástico de Emmanuel Xavier, né, tratando sobre a questão de Yansan, né, a questão da negritude, da religiosidade, e são vários artistas que têm esse cunho da independência e de fazer. Um dos nossos sonhos era fazer também um festival onde tivesse atividades performáticas, mas é o que a gente espera ter no futuro com esses editais, porque assim como atividades de interação, né, que a gente quer fazer com várias atividades artísticas no festival, a gente pensa em ter essas coisas também direcionadas. Assim como todas as atividades que a gente faz, a gente tenta colocar esses cunhos também. Por exemplo, o próprio festival de cinema, que a gente quer fazer essas atividades culturais à noite, a gente queria botar à tarde performances, algumas atividades teatrais, para eles também verem, né, as produções e também ter essa interligação com a arte como um todo, porque nós não somos uma casa de cinema, nós não somos uma casa de teatro, nós não somos uma casa de dança, somos uma casa de arte como um todo, dessas interações. Então, eu acho que o nosso forte é exatamente essa miscelânea mesmo, né, de pensarmos as atividades artísticas como um todo. Então, eu acho que isso leva muito a essa potencialidade da performance, né? Os meninos mesmo, nesse período de pandemia, fizeram uma atividade alternativa, onde só acontecia via Meet. Era Meet, né? Mas, assim, tiveram várias formas de atividades que a gente tentou pensar nessa questão performática também virtualmente. Então, a gente está sempre ligado nessa questão da performance. Eu acredito que seja até um carro-chefe da nossa casa, né? Apesar de termos o teatro como centro, mas é sempre um teatro performático, é sempre um teatro que tenta ir pela tangente, pela questão da periferia, né? Pelo olhar do outro, o olhar de fora, ou dando vez a outros nomes e a outras forças. Eu acho que até pela estruturação física que é posta assim, né, no espaço. O espaço ele não tem uma estrutura convencional, né? Ele tem uma estrutura. O espaço é uma grande gambiarra, na verdade, né? Então, eu acho que isso já coloca, né, já desloca o olhar convencional, né? Então, o público que frequenta o espaço, de alguma forma, enfim, já aconteceram espetáculos convencionais, né, nesse formato convencional no espaço, com o look convencional de teatro, tudo, mas não com tanta frequência, assim. Eu acho que essas atividades mais performativas, elas são mais frequentes, assim, né? Porque eu acho que tem essa... e aí eu vejo como uma potência essa... exatamente, exatamente. E eu vejo como uma linguagem também, sabe? Assim, esse lugar da subsistência do espaço, né? Da ausência de um equipamento cultural adequado. Eu não gosto de usar muito a palavra alternativa, porque de fato não tem um outro, não é uma alternativa, assim, né? É o único espaço que tem na cidade. Então, é sim um espaço oficial. E acho que é muito potente quando a gente assume isso como uma realidade, assim, né? E não como algo paralelo, e não como algo. Então, acho que a performatividade, né, do espaço, enfim, de se reconfigurar a cada atividade que acontece, já é um tanto performativo, né? E aí, quando a gente se utiliza dessa subsistência, dessa precariedade, e, enfim, se utiliza disso como uma linguagem dentro do nosso trabalho ali, inclusive como uma potência estética, né? A precariedade como uma potência estética, acho que a gente, enfim, propõe essa performatividade assim de forma muito natural, assim, né? Que acho que é inclusive uma coisa hoje que dentro da arte contemporânea tem sido quase tendência, assim, né?
é deslocar o espectador, né, desse lugar convencional, né, tanto no teatro contemporâneo quanto da arte contemporânea, artes visuais, né, as performances e tal. Me parece que o caminho, assim, quanto mais a negação do convencional, mais contemporâneo e mais atual, assim, saca? O quanto pra gente é uma questão, enfim, não é uma questão de escolha, é uma questão enfim, de posicionamento político mesmo. Ou a gente faz dessa forma, ou a gente não faz, porque a gente não tem um teatro, a gente não tem um cinema, a gente tem uma sala de música, né? A gente não tem uma galeria, tem um museu para exposições. Então, se a gente, acho que é meio que isso que acontece, assim, né? E além de artistas do Reduto terem esse trabalho com a performance, né? Igor tem algumas performances. Ano passado a gente produziu também uma, não, a gente ficou chamando narrativa, a gente ficou chamando de quê, meu Deus, nem performance a gente estava chamando, mas era uma espécie de narrativa visual, né? Onde as pessoas acompanhavam por aqui, pelo Google Meet. E bom, eu acho que é muito isso, assim, tá muito no nosso trabalho, né? Tá muito no trabalho de Carla, tá muito no trabalho de Tainá, que é atriz, é musicista, mas ela também é poeta, e ela é poeta muito nesse lugar da oralidade, né? De chegar, de ocupar um espaço e falar. E acho que é isso, né? Em relação à performance. Muito bem colocado, né? A professora Carmen fez aqui uma observação muito boa também no chat, né? A linguagem, o modo de produzir nessa ambiência performativa, né? Não ter um lugar prioritário, um Uhum, ator principal, não ter papéis definidos, não se separar do público e da recepção. sim, É uma proposta realmente muito rica, né? Que vocês elaboram. André, a gente tem a é nossa última isso. pergunta sobre linguagens e aí a gente segue para as nossas considerações finais, né? Nossa última pergunta sobre essas linguagens artísticas é a questão de animação. A gente viu, né? A Francisca, ela está aqui, é a nossa mais recente colaboradora da galeria, colaboradora voluntária também, assim como eu. E aí ela deu uma olhadinha e se interessou pela questão das animações que estão sendo produzidas. E aí, assim, como é que isso surge e se vocês têm um lugar de preparação que não seja já no Reduto, ou que se junte ao Reduto, né? Que a gente sabe que a animação precisa, às vezes, de um laboratório, de equipamentos, às vezes, muito... Pelo menos é a ideia que dá, né? Eu sei que vocês tiram leite de pedra, realmente, com tudo que vocês fazem. Mas aí, como é que essa animação surge se tem outras parcerias que ajudam vocês? Não sei, a animação, a animação audiovisual? Eu acho que é isso. Francisca, tu É, quer porque abrir o tem áudio? animação, mas Francisca, é se ela tem. Sesc. Eu vi uns. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Eu vi um Francisca. comentário na última exibição do Reduto, do Cineclube. Um dos comentários foi que vocês estavam começando a produção audiovisual em animação em Surubim. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que eles estão trabalhando com animação? Porque eu acho fantástico isso, pegar um artista e começar a estudar animação. Eu queria saber como é que como seria esse processo e se é animação mesmo, porque eu posso ter entendido errado também. Não, tem sim, só que Eu. é uma atividade Sim. via Sesc. Foi que foi uma pergunta minha dentro do Cineclube para Igor, que é uma pessoa que trabalha no Sesc e que está tentando vincular essa parte da animação das atividades do cinema de lá. Nós estamos fazendo o filme também, falando sobre a história do cinema de Surubim, onde a gente chamou alguns animadores para fazer umas partes de animação dentro do nosso filme, do nosso documentário.
mas não é uma atividade que a gente ainda lance como uma oficina para as pessoas. É algo até que a gente pensa, mas essa é uma atividade hoje do SESC, que está tentando fazer essa vinculação com a animação. Tá certo, obrigada. Nada. Bom, eu acho que a nossa conversa foi muito rica, foi, assim, sensacional. Eu adorei muito conhecer um lado do Reduto que eu não conhecia, né? Todas essas ações, né? Eu saí de Surubim para estudar arte, porque eu tive um contato com arte no Reduto. Então, se eu não tivesse passado pelo Reduto, muito provavelmente hoje eu não estaria na Universidade Federal da Paraíba estudando e falando sobre arte. Então, assim, eu agradeço muito a vocês por expor, tanto a vocês quanto ao SESC, quanto ao Centro Cultural, quanto ao Esporte Clube. Eu agradeço a Surubim de um modo geral, né? A minha talvez única tentativa no momento, né? Única chance de retribuir com o cenário artístico e cultural da cidade. Eu acho que a gente pode realizar nossas considerações finais. E aí eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Agradecer à galeria pela oportunidade, né? De ter aceitado junto comigo, ter visto junto comigo. Então agradeço a Lucas, que me ajudou bastante, a professora Carmen também, a Francisca, a Edith. Então todo mundo que está aqui assistindo, ouvindo. Eu queria abrir só assim bem rapidinho, se alguém daqui tem alguma pergunta que não foi contemplada na nossa conversa. Se alguém tiver alguma pergunta ou para a galeria ou para o Reduto, o momento é esse. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não. Ok, Carmen. Seu áudio está desligado. Sim, eu acho que foi o Igor, mas o André pode complementar também. Em primeiro lugar, dizer que não sei como vai continuar a galeria, mas vocês são muito bem-vindos nas interações aí de trabalho. Gostei muito de tudo que eu vi aqui. Agradeço super a Maia ter me me apontado esse caminho, né? E vocês estão muito cheios de trabalho e disseram que estão cheios de coisas que vocês vão começar a apresentar agora no final do ano. Então, eu queria que vocês aproveitassem esse momento aqui para, por favor, divulgarem essas coisas que vocês estão prestes a colocar no ar, né? Massa. Obrigada. Não. Então, Obrigado, a gente que agradece demais, assim, como eu falei, a gente sempre fica muito feliz em estar nesses espaços de troca, né, tipo, colocando a nossa experiência enfim, como em xeque mesmo, né, para discussão e tal. E sobre os trabalhos, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Semana que vem, eu acho, o Igor estreia um espetáculo, né, que chama Desobediência Civil, foi esse que ele citou, na mostra do Sesc, né, e aí volta o Sesc como um grande apoiador. Acho que em dezembro Igor estreia também um outro trabalho, que é fruto de uma pesquisa dele com teatro do absurdo. Em janeiro, a gente parte para estrear, na verdade, porque o espetáculo não estreou, né? Quando a gente ia estrear, março de 2020, aí já viu, né? Pandemia, e aí cancelou tudo. E aí a gente vai estrear o Receita para se Fazer um Monstro nesse festival em Buenos Aires, que é um festival de teatro de grupo, um festival internacional latino-americano de teatro de grupo. Estamos em pré-produção do Festival de Cinema. O título é ótimo. Então, e aí esse trabalho, Receita para se Fazer um Monstro, ele é a partir de um livro de contos de Mário Rodrigues, que é também um escritor daqui de Garanhuns, do interior. Então, assim, que é também do Agreste, né? Então,
tudo tá muito interligado assim com essas escolhas, né? É, é isso, amigo. Eu tô esquecendo de mais alguma coisa de que vai O ter. Acho que vai festival em ter março, né? o Mas a Festival gente de já Cinema em está março organizando. e, A e volta acho do que só. E Cineclube, estamos em né? processo. Oi? A volta do Cineclube, que a gente está dando um tempinho porque acabou um festival, mas ele Sim. geralmente acontece nas terças-feiras. Então, fiquem ligados se tiverem a fim de participar, né? Estão todos os filmes Sim. que aconteceram lá no YouTube. Então, tá o debate também, né? Só alguns que a gente teve um processo, né? Feito Cavalo foi um dos representantes para o Oscar do Brasil. Então, a gente não podia estar disponibilizando ele, só pôde disponibilizar 2 dias É durante o um filme que está processo em do lançamento ainda também. lançamento. Então, tem E alguns em que tem. Pernambuco, inclusive, foi lançado pelo Cineclube, né? Pelo nosso Cineclube, pelo Reduto. É, Que é um filme que quando chegar por aí vão correndo ver, porque vale muito a pena. exato. Eu E acho acho que que é só o isso. grupo Estamos Cavalo, sim. Isso. Chama Cavalo. É um filme de Alagoas. O núcleo de teatro está em produção de um trabalho novo. Os dois trabalhos se mantêm. Acho que agora em dezembro a gente deve lançar também no YouTube o Ópera d'Água. A gente vai disponibilizar a Ópera d'Água no YouTube. Que O mais? É um bocado de documentário coisa, também. né? O documentário a gente. Vai ter também o documentário. Tem também um projeto chamado Prosa Marginal, que é com a coordenação de Tainá Lima, que vai ser lançado pela TV Pernambuco, ou seja, é um projeto que vai ser lançado primeiro na programação da TV, que acho que é outro espaço também assim importante, né, citar aqui, que a gente, enfim, está ocupando. Que mais? A de cabeça é muita coisa, mas assim, tem muita coisa sendo produzida, né? Tem muita coisa na pré-produção que vai vindo por aí. Sarau, aí ano que vem Pessoal, eu temos agradeço Sarau. muito. Eu Pois meus agradeço parabéns, demais. viu, galera? Parabéns. Valeu. Vocês Não, a estão gente que arrasando. agradece. Eu fico muito feliz, assim, Maia, pelo convite enfim, da gente retomar aqui esse diálogo. Saber que, enfim, foi através do Reduto também que, enfim, que nasce esse desejo de estudar arte Acho e, que Celi enfim, acho também, que né? Celi, que está lá em Celi Recife também, tem uma galera, né? assim, tem uma galera nesse processo de estudar arte, né, de estar na universidade, de escolher a arte como caminho e, enfim, isso para a gente é muito lindo, assim. Acho que é por vocês, de fato, que esse trabalho é feito, né? Sempre nessa ideia, e assim, a gente faz esse trabalho na ideia de que, enfim, que bom que fosse se a gente não precisasse sair das nossas cidades para poder estudar e viver de arte, assim, saca? Eu acho que o Reduto, sobretudo, nasce também desse desejo da gente não fazer mais esse processo migratório, né? A gente não fazer esse processo de êxodo, a gente fazer o processo inverso e escolher ficar, né? Não escolher se deslocar para poder ter uma possibilidade de viver de arte. E, enfim, a gente espera muito que você retorne, consiga se formar aí, mas que retorne se tiver de retornar. E, enfim, a gente espera que a cena também esteja muito mais movimentada por aqui, muito mais consistente, inclusive, com muito mais oportunidade de trabalhos para todos os artistas. E é isso, agradecer a galeria por esse espaço, né, de diálogo, agradecer a todo mundo que veio aqui nesse feriado, né, 15 de novembro, quantos não poderia estar, né, numa Não, mas a praia, gente escolheu pegando... de propósito, porque hoje é o dia da República, né? E o papel político de Sim, sim. vocês. Não, maravilha, a gente
super entender, mas de repente podia estar vazia a sala, né? Mas a gente agradece muito por isso, assim, né? Por vocês terem acompanhado a gente nesse ato de resistência, nesse ato de enfrentamento, enfim, de organização dessa guerrilha para seguir, né? Para que a gente possa seguir mais fortes. Muito obrigado mesmo, Carmen. Acho que Lucas, né, que estava nos e-mails. Enfim, é isso. Muito obrigado. A gente Igor? agradece. Bem, como de A gente costume, né, espera que a gente que o estava contato... falando. Pode falar, Igor. Como Pode a ir. gente estava falando dessa questão da bandeira, né, do interior, aí eu queria fazer um poema de uma grande amiga, que é Anaíra Maim, que hoje vive em Vitória de Santo Antão, mas é de São José do Egito, que é mais ou menos assim. Sim, que tenha leveza, que amor, ao contrário do que dizem, não pode haver sofrimento. Que o vento encaminhe, que amor, não fecha a janela assim. Que deixe em paz, amor para que viva, não sufoca de respirar mais e mais. Sim, também compreenda que amor compreende. Todos os lugares, todos os quereres, todos os clichês, todas as clausuras, todas as agonias, inquietações, todos os precipícios, toda asma, amor para que viva, não sufoca de respirar mais e mais. Amor para que viva, não sufoca de respirar mais e mais. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, né? Respirar, poder respirar, respirar em paz e respirar arte, né? Acho que com isso a gente encerra. Eu acho que não carece de mais palavras. Eu acho que a arte ela fala por si só e foi incrível. Então, pessoal, eu estou saindo por aqui. Boa noite. Espero que vocês mantenham contato com a galeria. Espero que a gente possa juntar mais e mais essa relação, chamar a Tainá, chamar a Carla. E é isso.